Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje vou fazer com vocês a análise do edital aí que foi publicado para a Câmara de Cubatão. O cargo que a gente vai analisar é para especialista legislativo. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Muito bem, edital publicado aí, né, para a Câmara de Cubatão, onde nós temos aí o cargo de especialista legislativo, tá? Antes de mais nada, eu deixo para vocês aqui os meus contatos interativos. Se você ainda não me conhece, tem aí o meu Instagram, @FabioAus. Se você ainda nunca assistiu uma aula minha e precisa tirar dúvidas em informática, você tem o meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática. Lá tem questões comentadas, dicas e tudo que você precisa para ir bem em informática no seu concurso. E também deixo aí meu WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, pode mandar para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Então, olha só, o concurso é para a Câmara de Cubatão, para o especialista na área de administração pública ou finanças públicas, né? Então, você precisa ter formação superior, o salário é de R$ 8.939,45, né? E aí, as inscrições vão começar agora dia 7 de agosto e vão até o dia 11 de setembro. O valor da inscrição é de R$ 82,50 e você tem aí a prova que vai realizar o concurso, o Instituto Mais, certo? E aí nós temos, né, a prova marcada para 8 de outubro. Então você tem aí um tempo aí considerável para poder estudar, né? São praticamente aí 2 meses, né, até a abertura das inscrições para você estudar, tá certo? Bom, vamos ao que interessa, vamos ao que vai ser cobrado em informática. Serão 5 questões em informática, onde você vai ter aí esses elementos, tá? Então, o Instituto Mais separou aí para você, no caso, as seguintes características para esta prova. Então você tem lá Windows 10 ou superior. Então o que, que ele está querendo dizer com isso aqui, ó? Windows 10 ou superior? Ele está querendo dizer que ele pode trazer questões relacionadas ao Windows 10, mencionando o Windows 11 também. Ele pode mencionar o Windows 11, né? Não tem nada que o impeça de fazer isso. Mas o que ele vai cobrar é exatamente o que a gente já sabe, que vai funcionar tanto em um quanto em outro, né? Se você tem o Windows 11, maravilha. Se você não tem o Windows 11, não tem problema, porque o edital está mencionando o Windows 10 e, no caso, o que vai ser cobrado são conceitos de pastas e diretórios, que são sinônimos, é a mesma coisa, conceitos de arquivos, atalhos, né, saber diferenciar o que é um arquivo e o que é um atalho, os conceitos dos armazenamentos feitos na área de trabalho, os conceitos feitos em relação à área de transferência, que é o ato de você copiar ou recortar, a manipulação de arquivos e pastas, que é o ato de você copiar, colar, renomear, deletar, é a manipulação aí de arquivos e pastas, uso dos menus dos programas que são nativos, não é? E os aplicativos nativos também do próprio Windows, né? Como bloco de notas, Paint, entre outros. E a interação com o conjunto de aplicativos do pacote Office. Aí, no caso, eles estão citando o Office 2016 ou superior. Então, quando ele cita o 2016 ou superior, ele está fazendo referência já ao 365. Por quê? Porque a partir do 2016, a Microsoft ela adotou a política da assinatura, né, que é o 365, que permite que você, fazendo a assinatura, sempre que lançar um pacote Office novo, você tem direito a ele. Então, quando ele coloca 365 ou superior, 365 não, desculpa, 2016 ou superior, é que ele está fazendo referência ao 365, tá? Quais são os programas do pacote Office que ele vai cobrar? Ele vai cobrar o pacote Office inteiro, ó.
aqui ele está trazendo o Word 2016, aí ele traz também aqui, né, o Excel e o PowerPoint, né? Então ele está trazendo o pacote Office completo. O que ele cobrará do Word? No Word, ele vai trazer aqui para a gente o seguinte, olha lá. Aqui ele fala estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índice, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixas de texto. Quais são os elementos chaves aqui dentro do Word que a gente tem que saber, que não pode fugir? Formatação de textos, parágrafos, fontes, isso a gente tem que saber sempre. Os marcadores, saber diferenciar quais são os simbólicos e numéricos, né? Isso tem aparecido com muita frequência em concurso público. Alguns elementos relacionados ao que a gente chama de controle de quebras, saber o que é uma quebra de página, uma quebra de seção, isso às vezes geralmente aparece. E aí a gente tem aqui no caso um elemento novo que tem sido cobrado também, que são as caixas de texto, né? Saber, por exemplo, onde ficam as caixas de texto, quais são os passos para chegar até a inserção de uma caixa de texto. Isso é fato, o Instituto Mais cobra muito caminhos de ferramentas adotadas ali em alguns recursos do Word, tá? Isso não só para o Word, mas também para o Excel. Em Excel, é claro, a gente precisa saber com obrigação o uso de fórmulas e funções, né? Isso daí é praticamente obrigatório, além de saber toda a estrutura básica das planilhas, né? Saber identificar, por exemplo, os conceitos de células, saber identificar uma linha, uma coluna, né? Saber o que é uma pasta de trabalho, que é o arquivo, né? No caso, salvo, certo? Então, esses são os elementos que você precisa saber em relação a Excel. PowerPoint. PowerPoint, ele vai trazer para a gente o programa de apresentação de slides. Então, você precisa conhecer ali o que é um slide, quais são os elementos que compõem o slide, como as anotações que você pode ali utilizar para usar de lembrete. Também toda a parte de animação, né? Então, temos os botões de ação, animação e transição entre slides. Esses são os elementos que são obrigação, além dos itens, tanto no Word quanto no PowerPoint, de teclas de atalho. Tá? Então, isso daí é algo que você não pode abandonar. E aí vem a parte de internet, né? Ele traz aqui, ó, correio eletrônico, o uso do correio eletrônico, que é sempre o preparo e o envio de mensagens, é a história do campo para, do campo CC, do campo CCO. Em internet, ele vai trazer aqui para a gente de navegação de internet, que é o uso de navegadores, conceitos de URL, links, sites, busca, impressão de páginas, né, que é sempre o básico que a gente sempre tem ali em relação à navegação na internet. Tá? Então, isso é o que a gente tem em relação aí a esse item. Tá? Então, quando a gente fala de internet, não tem como fugir de correio eletrônico, não tem como fugir também da navegação. Navegação na internet, não esqueça. Teclas de atalho de navegadores. Isso é fundamental, tá? Ok? E por fim, ele traz aqui noções básicas sobre o Linux. Isso daqui é algo que a gente estuda no dia da prova. Você me conhece, né? Se você já viu alguma aula minha, Linux a gente não estuda somente um dia antes da prova. Por quê? Tá no edital, a gente tem que estudar, certo? Porém,
trata-se de um conteúdo totalmente decoreba. E a partir do momento que é um conteúdo decoreba, não tem a necessidade de você estudar antes, porque você vai esquecer. Tudo aquilo que a gente estuda antes e não aplica, não coloca em prática, que é o caso do Linux, não tem como você, no caso, estudar antes, porque você vai esquecer. O nosso cérebro, né, ele descarta aquilo que não é utilizado, principalmente quando a gente tem mais matérias para estudar. Então, no caso do Linux, o que eu costumo fazer? Eu mostro o caminho das pedras, que é o que geralmente é cobrado em concurso público. Você estuda aquilo, mas você estuda um dia antes. E Linux é um assunto que geralmente está caindo em desuso na área pública. Por quê? Porque o servidor público não tem intimidade com o Linux. Então, o que acontece? O serviço público está fazendo a substituição do que era Linux para o padrão Windows. Por isso que você também tem no edital a cobrança de Windows 10 ou superior. Por que Windows 10 ou superior? Porque os computadores que foram substituídos, eles só podem ser substituídos pelo sistema operacional atual, que é o 11. Não dá para substituir por um sistema operacional antigo. Não dá para você comprar um computador novo que venha com sistema operacional antigo. Então, por isso que você tem a presença do Windows 11 aí no seu edital também, né? Embora não esteja explícito isso, estou trazendo aí para você que muito provavelmente quando você passar no concurso, você terá ali acesso a um computador mais moderno, onde você vai ter o Windows 11. Tudo bem? Embora o Linux esteja presente no edital, ele não significa que possa aparecer nas questões. O que não pode acontecer ali na sua prova é cobrar o que não está no edital, mas deixar de cobrar o que está no edital é a coisa mais comum que existe nos concursos, tá? E já teve muitos concursos em que o Linux é mencionado no edital e não é cobrado. Então, com essa minha experiência, eu passo para você a segurança de que Linux é um assunto que, embora esteja no edital, a gente estuda um dia antes da prova, ou até mesmo no dia da prova. Porque como se trata de um assunto decoreba, você sabendo, por exemplo, qual o caminho das pedras que você deve percorrer, se cobrar, maravilha, porque vai estar na sua memória recente e você consegue responder ali na hora da prova. Se não cobrar, você não perdeu tempo estudando esse assunto, e aí o que acontece? O que você estudou, se você estudar antes, você esquece. Então não tem necessidade de fazer isso. Fechou? Beleza? Vamos voltar para cá então. Então olha só, todos esses conceitos estarão presentes na prova em 5 questões. Eu te pergunto, dá para cobrar em 5 questões todos esses assuntos? Não, né? Então isso quer dizer que alguns dos assuntos aí estarão fora. Se nós tivéssemos assim uma harmonização de questões, seria uma questão de Windows, uma questão de Word, uma questão de Excel, né? Até aí já são 3. Uma questão de PowerPoint, 4. E aí? Agora a gente precisa de mais uma questão. Só que aí nós temos internet, correio eletrônico e Linux. Mais 3 assuntos para serem cobrados aí dentro de uma única questão. Não dá, né? Então, quer dizer, eu vou ter um assunto de fora. Isso se existisse essa harmonização. Mas você sabe que pode ser que tenha 2 questões de Windows, 2 de Word, e aí já desequilibra tudo. Você entendeu? Então, diante do que a gente tem visto, né, nas últimas provas do Instituto Mais, inclusive, a gente geralmente não encontra questões relacionadas a Linux, mas embora esteja no edital, é aquilo que eu falei para você, estude um dia antes da prova. Tá, professor, mas como que eu faço para estudar e ir bem? Então, aqui, no Vencendo Concursos, nós temos aqui um planejamento. Esse planejamento é feito da seguinte maneira: você que tem uma teoria, né, questões comentadas, que é a base forte para você estudar, que é justamente ali o conteúdo, né? Então, quando a gente tem um conteúdo para estudar, você tem uma base forte,
onde na parte de informática é extremamente importante colocar em prática para ter a referência visual. A referência visual, ela é fundamental, por quê? Porque o seu cérebro ele vai registrar a imagem. Registrando a imagem, ele aprende, ele não decora. Você entendeu? E aí, a partir da referência visual, você fazendo ali, né, o estudo da teoria mais as questões, você vai fazer marcações. Essas marcações, elas podem ser utilizadas através do quê? De resumos, de fichas, de mapas mentais. E aí, depois que você tem a referência visual, montou toda aí a estrutura de resumos, fichas, mapas mentais, você vai praticar fazendo o uso na revisão. As revisões são baseadas em questões separadas por assuntos e temas. Então imagine que você vai estudar o Word, então dentro do Word nós temos uma imensidão de assuntos. Então, o nosso tema principal, né, que seria o assunto principal, é o Word. Mas o tema do Word seria o quê? Formatação, fonte. Né? Aí você vai resolver questões relacionadas à formatação de fonte. E aí, quando você colocar ali, no caso, as revisões em prática, você vai ter dúvidas. E aí, vamos supor que você encontrou uma questão lá do Word que não conseguiu resolver. Aí você volta para cá. O que é isso aqui? É a nossa prática, que é colocar o quê? A referência visual. Você vai colocar a referência visual naquela questão que você teve dúvida. Ou seja, você vai pôr em prática o que a questão está pedindo. Colocando em prática o que a questão está pedindo, você vai ver o que acontece. E vendo o que acontece, você entende. Você percebe? Então, esse ciclo vai sempre te acompanhar e vai fazer com que você absorva ainda mais o conteúdo de informática de maneira satisfatória. Tá vendo só? Tá, professor, mas como que eu faço para ter uma base forte? Como que eu faço para ter aí a teoria mais as questões, né? Então, nós aqui do Vencendo Concursos criamos o curso Gabaritando Câmara de Cubatão, né? Especialista legislativo na área de administração pública, tá? Então, como é que vai funcionar? Funciona da seguinte maneira. Você adquirindo o curso, você tem acesso ilimitado, acesso imediato. Você vai ter acesso aí à teoria e às questões comentadas, conforme eu orientei, o material em PDF de todas as aulas e como bônus, você tem um caderno de questões para você praticar. Você vai fazer um simulado. Você tem direito a 2 redações corrigidas, né? Para ver se você está no caminho certo. Você vai participar da revisão de véspera, onde nós vamos trazer dicas valiosíssimas para que você vá bem no seu concurso. E você vai ter todo o conhecimento específico para o cargo de finanças públicas. Então, quer dizer, você não está desamparado. Mas, professor, quanto custaria isso? Seguinte, olha só. O valor de lançamento de R$ 697, que envolve toda a teoria de de todas as matérias do concurso, por apenas R$ 397, ou 12 de R$ 39,65. Se tiver dúvida, você pode mandar mensagem aí no WhatsApp e a equipe vai te responder todas as dúvidas que você precisa sanar para fazer aí o seu curso e estar preparado para o concurso. Certo? Então, é o curso Gabaritando Câmara de Cubatão, viu, gente? Então, olha só. Não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu curso. Tenho certeza, são, vamos dizer assim, pouco mais aí de 2 meses, né, por conta de que ainda não abriu as inscrições, mas as inscrições elas vão abrir. Então, quanto antes você começar a estudar, mais você vai assimilar melhor o conteúdo para ir bem aí nessa prova, que é uma prova sensacional, um salário bacana
onde você aí pode ter o seu nome publicado no Diário Oficial ainda este ano. Show? Então, não perca tempo. Aqui na descrição do vídeo tem ali o link para você adquirir. Adquirindo agora mesmo, você começa a estudar ainda hoje. Então, não tem desculpa para você não estudar. O curso está aí e o caminho das pedras também está. Fechou? Então, paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!